Bom dia e bora para mais uma leitura bíblica. Eu vou ler Timóteo capítulo 1 e vem comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, ele está escrevendo a Timóteo aqui, ó. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí Paulo, ele começa a puxar a orelha do pessoal lá, ó. Como te roguei, ele está escrevendo para Timóteo, quando partir para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns, que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, mas produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade. Porém, galera, eu vou ressaltar aqui, caridade não cabe aqui. Porque caridade você pode fazer de bom grado ou a pessoa pode fazer de mau grado. Aqui cabe o amor incondicional de Cristo, que ele nos ensinou. O fim do mandamento é o amor incondicional de Cristo, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviamos-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E da lei, Paulo, ele entendia bem, viu, galera? O cara estudou com os melhores. 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Olha o que Paulo está falando aqui. A lei de Moisés era olho por olho, desculpa, e dente por dente. Só que Paulo, ele está falando aqui, a lei ela é boa, mas se você usa dela corretamente. Vou te dar um exemplo. Um exemplo simples. A lei de trânsito. Se você passar no farol vermelho, o que acontece? Você vai tomar uma sanção por isso, né? Além de outras coisas, você pode atropelar alguém, né? Pode causar um acidente. A lei é boa se você usa dela corretamente. Tem um versículo em Gálatas, se eu não me engano, que fala: contra essas coisas não existe lei, contra o amor, ele descreve lá os frutos do Espírito, não a lei. E aqui Paulo ele está reafirmando, a lei é boa se você usa dela corretamente. Vamos lá. O 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos. Nossa, isso aqui casa o que fala lá em Efésios. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Galera, quando você pegar para ler um versículo, sempre fica com dicionário. Se tiver alguma palavra que você não entender, anote para que você entenda o que você está lendo. Vamos lá, vou pro 10. Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Galera, eu estudei um pouco sobre a vida de Paulo e, assim, o que eu, Evelyn, percebi
né? Que Paulo, ele com as coisas de Deus, ele fazia assim, como eu posso dizer, né? As coisas corretamente, porém, como a lei de Moisés, ela dava respaldo para essas coisas, né? Paulo, ele pensava que fazia as coisas e estava agradando a Deus. Por quê? Porque ele tirava aquilo tudo que ele fazia pela lei de Moisés. E assim, na cabeça dele, ele pensava que estava agradando a Deus. Porém, a graça de Deus o alcançou. Ele verdadeiramente começou a enxergar como que funciona dentro do reino espiritual. E eu acredito muito que Paulo, ele entrou em uma grande depressão, né? Quando ele descobriu, né, quem era Cristo Jesus, e quando Cristo se revelou para ele, ele acabou descobrindo o quanto, né, a lei de Moisés, né, e ele relata sobre isso, maltratava as pessoas e o quanto as pessoas estavam cegas, que Jesus, a graça, era maior do que tudo. Vamos lá. 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Olha só o que ele fala, né? Por ter estudado com grandes mestres, né? Paulo, ele entendia que fazer aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus, na incredulidade. Porém, Cristo se revelou para ele para mostrar o quão errado ele estava. E quando eu vejo esse encontro com Cristo, que ele teve com Cristo,